Olá galera, tudo beleza com vocês? Então hoje pessoal nós começamos o terceiro bimestre e o tema que vai permear esse bimestre é este, né? O conceito de corpo e como a filosofia analisa o corpo dentro da história, tá? Então eu vou propor para vocês algumas definições e análises filosóficas com relação a este conteúdo, tá? E daí a partir das próximas aulas também eu vou pegar todos esses conceitos, desmembrar cada um deles, trazer novas possibilidades de análise, tá? Inclusive com algumas informações de outras áreas do saber, como da psicologia, da neurociência, até mesmo da biologia, para que possamos ter uma dimensão mais detalhada do que seria o corpo do ponto de vista da análise humana mesmo, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender que dentro da filosofia a definição do que é o corpo passa por duas categorias de análise, tá? Que são elas, dualismo e o monismo. Por quê? Porque desde o início da filosofia existe uma tentativa de entender como é que ocorre a interação entre corpo e mente, tá? Então lá, desde os primórdios da filosofia, desde o século V, existe essa tentativa de demonstrar como é que ocorre isso, tá? E isso vai se modificar no decorrer do tempo, no decorrer da história, com o surgimento também de outras ciências, de outras ferramentas de análise, de técnicas específicas que permitiram também analisar internamente o funcionamento do nosso cérebro e assim por diante, tá? E são elas as teorias que apareceram, que ainda são relevantes. A primeira delas é o dualismo. O dualismo que foi proposto ainda lá pelo Parmênides e desenvolvida pelo Platão, tá? Que basicamente propõe que o corpo e a alma são substâncias diferentes, né? Eles interagem, mas com naturezas diferentes, sendo, no caso, a alma, para os gregos antigos lá, a mente, tá? Nós temos uma compreensão da alma como algo muito parecido com o espírito, como se fosse uma entidade, algo externo ao corpo, tá? Mas isso aqui, para os gregos lá na antiguidade, representava apenas aquilo que era incorpóreo, no caso a mente humana, que ela é incorpórea, então ela tem uma natureza diferente. Então eles queriam descrever apenas essa diferenciação entre a natureza da mente ser diferente da natureza do corpo, porque a mente ela é incorpórea e o corpo é uma manifestação corpórea. Obviamente que depois, mais tarde, nós vamos ter outras análises que vão demonstrar que a mente ela não é tão incorpórea assim. Ela, na verdade, é o resultado de sinapses. E sinapses são manifestações elétricas, químicas, que ocorrem dentro do cérebro, ok? Mas, sim, existe essa tradição de tentar demonstrar que o corpo é diferente da alma, tá? E nós vamos ver como é que se dá isso. E nós temos também o monismo, que é o contrário do dualismo. Se o dualismo propõe uma divisão entre corpo e mente, entre o corpo e espírito, entre corpo e alma, o monismo compreende que o corpo e mente representam partes integrantes de um mesmo organismo, sendo a mente uma extensão desse corpo, sendo a mente uma extensão da manifestação física do cérebro, e sendo o cérebro parte de um organismo complexo, que é o corpo humano, né? A mente também seria algo semelhante a este corpo, tá? Então aqui, pessoal, o dualismo é uma visão filosófica que afirma que a realidade é constituída por duas partes que não podem ser reduzidas uma à outra. E o ponto crucial do dualismo demonstra-se da seguinte maneira: caso compreenda-se ser necessária a justificação do universo como algo compreensivo, essas duas partes devem ser reconciliadas. O dualismo é um dos elementos fundamentais da metafísica, tá? Então a metafísica, que é uma área da filosofia, compreende o mundo físico e o mundo metafísico, o mundo para além da física. Então a mediação entre esses dois mundos ocorreria através do espírito humano, da mente humana, do intelecto humano. Tá? Então, para o Platão, por exemplo, essa relação se dá a partir do que ele chama de eidos, o mundo das ideias, né? Então nós temos a doxa, o mundo físico, o eidos, o mundo da ideia, e uma mediação que ele vai chamar de demiurgo. O demiurgo seria a consciência humana, que acessaria essas formas que são inalienáveis, imutáveis, que não têm alteração, tá? Essas formas são matemáticas, porém imortais, né? Já o mundo físico
diferentemente do mundo metafísico, ele é efêmero, ele muda. Então, a distinção que o Platão faz aqui, existiria o mundo das ideias com formas perfeitas, que não morrem, que são imortais, e o mundo efêmero da doxa, onde as coisas são meras opiniões efêmeras, não tem fixação nenhuma, são contingentes às mudanças do tempo, tá? Então, aqui, pessoal, o dualismo ele já estava presente, então, na filosofia de Platão, tá? E ele vai se estender depois lá com o método científico com René Descartes. O Descartes ele vai compreender que a mente, ela por ser algo imaterial, ela de fato tem uma substância diferente, tá? Então a ideia de um fantasma na máquina, nós somos a máquina, algo físico, e o fantasma que rege essa máquina é a mente incorpórea, que se encontra em um outro patamar, tá? E ela permanece mesmo depois que o corpo ele já se torne perecível, né? Aqui, pessoal, essa compreensão platônica descartiana, né, ela é muito utilizada pelo espiritismo, até mesmo pelas religiões monoteístas, porque a ideia de que uma alma ela permanece mesmo com a decadência do corpo, ela é muito condizente com as doutrinas religiosas, né? Então, acho que até vocês já devem ter percebido que o dualismo ele é muito mais presente dentro das religiões do que o monismo, tá? Aliás, o monismo ele não aparece em nenhuma religião contemporânea, né, monoteísta, porque a ideia de vida após a morte ela é justificada com o dualismo, ou seja, a ideia de que o corpo ele é perecível, mas uma alma permanece, vai para uma outra dimensão, um outro plano, tá? No dualismo de propriedades, entende-se que a mente possui um conjunto de propriedades distintas das propriedades do corpo. Então, são substâncias diferentes, mas que a mente emerge do corpo, particularmente do cérebro. Mas essas propriedades não podem ser reduzidas às propriedades do cérebro, sendo ainda completamente independentes, embora a mente não se constitua como uma entidade substancial distinta. Ou seja, o dualismo ele não nega a existência de um cérebro que opere as funções do corpo. Porém, mesmo essas operações seriam muito redutíveis do ponto de vista do que é a experiência da mente humana, tá? Então, eles entendem que, da mesma forma que os organismos do corpo, como o intestino, né, o coração, eles servem a essa mente, o cérebro também serviria a esta mente, tá? Já o monismo vai trazer uma compreensão distinta disso. Já existia desde lá de Parmênides a discussão, né, de que se o corpo ele era uma entidade única, né, sem nenhuma divisão, tá? Mas quem vai popularizar essa compreensão é o Spinoza, entendendo que nós sim somos nós somos uma manifestação física e apenas isso, né? Então, a principal corrente monista é a posição conhecida como fisicalismo, né, ou materialismo, né? Então, a posição defende que apenas as entidades que podem ser postuladas por teorias físicas são de fato existentes. Portanto, ou o corpo e a mente são uma única entidade, ou a mente não existe em absoluto. As formas de monismo contemporâneas são, em geral, variações do fisicalismo, incluindo monismo anômalo, teoria da identidade do tipo behaviorista, né, comportamentalista, funcionalismo, entre outras, né? Então, aqui são abordagens que vão analisar o comportamento humano de maneira mais objetiva, tentando mapear o comportamento a partir da análise do cérebro ou a partir da análise dos comportamentos que estão exteriorizados, né? Ou seja, o corpo ele é físico, sem nenhuma relação metafísica, né? Então, isso aqui é muito comum a partir do século XX, com a descoberta das neurociências, né? A análise do cérebro, das estruturas do cérebro, passam a integrar muito da discussão. E também essa abordagem fisicalista da filosofia da mente tem sido particularmente influente nas ciências, especialmente em psicologia evolutiva, que é uma área que eu estudo, inclusive, né, que eu tenho interesse, a sociobiologia e a ciência da computação. Por que a ciência da computação? Como eu já falei para vocês em outro momento, né, existe uma analogia entre o cérebro humano e os computadores, sendo o cérebro a parte física, o hardware, né, e a linguagem externa, o software. Então, o cérebro ele tem o hardware que depende dessa introjeção de informações externas para poder funcionar. Isso é similar a um computador, né? Então, o nosso cérebro seria uma espécie de computador, porque ele computa informações
externas. Então ele faz um processamento de informações externas que elas são guardadas dentro de um HD, que é a nossa memória, né? E conforme nós temos um aumento dessa memória, mais ágil, mais efetiva a nossa mente, né? Mais cadenciada, tá? Então a ideia de que o cérebro ele é a parte central de um organismo vivo, que ele vive para a manifestação do cérebro. Então aqui é muito comum que no monismo exista a defesa de que nós somos o nosso cérebro, né? E a evolução produziu o cérebro. Então, por que essa compreensão? Porque o nosso cérebro ele é muito complexo, ele não pode ter surgido de uma vez só. E se nós colocarmos em paralelo o cérebro humano com o de outros mamíferos e o cérebro de mamíferos com o de outros animais, como répteis, nós vamos conseguir encontrar elementos comuns. Por exemplo, o elemento físico do nosso cérebro responsável pelas emoções, que é o sistema límbico, pode ser encontrado em outros mamíferos, né? O complexo reptiliano, que é o nosso cerebelo, se encontra em outros animais também. Por isso até se chama complexo reptiliano, porque ele é muito antigo e ele é responsável por funções muito importantes, como por exemplo respirar, né? E os espasmos motores do corpo, tá? O equilíbrio, etc. Então, nosso cérebro ele é muito antigo e a própria engenharia do cérebro mostra que nossa estrutura cerebral vem de um outro lugar, vem de outros animais, vem da descendência e modificação biológica por meio do DNA. Então, o monismo defende que nós somos essa dimensão orgânica, material, fisiológica, né? E nada além disso. Beleza, pessoal? Então, o que seria o corpo, né? Como podemos definir o corpo? Eu trouxe aqui uma definição para a gente conseguir começar a compreender o que seria o corpo, né? Então, do latim, o termo corpo abrange várias acepções. Refere-se, por exemplo, àquilo que tem uma extensão limitada que é perceptível pelos sentidos, ao conjunto dos sistemas orgânicos que constituem um ser vivo. Então, essa definição aqui, pessoal, ela é limitadora. Por quê? Porque é uma extensão dos sentidos, né? Perceptível aos sentidos. Porém, existem corpos que não são perceptíveis aos sentidos, como, por exemplo, organismos microcósmicos, né? Que são menores, né? E organismos são macrocósmicos, né? Que estão para além dos meus sentidos. Então, dentro mesmo do aspecto microscópico, né, onde eu tenho ali limitações dos meus sentidos para acessar esses corpos, e também dos macrocósmicos, né, que eu também não tenho acesso sem ferramentas específicas para analisar isso. Então, aqui, pensando dentro dessa mediação entre o microcosmo e o macrocosmo, né, nós temos essa relação do corpo que ela é subjetiva, né? Ou intersubjetiva, ela ocorre a partir da experiência humana. E depois eu vou fazer essas distinções para a gente poder entender o que é subjetivo, intersubjetivo e objetivo, tá? Então é possível fazer a distinção entre diferentes níveis hierarquizados do corpo humano. Deste modo temos as moléculas, né, do ponto de microcósmico, né, que compõem as células, e estas formam os tecidos que, por sua vez, dão origem aos órgãos. Os órgãos estão organizados sobre a forma de sistema, como sistema nervoso central, entre os sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório e assim por diante, né? Então podemos definir o corpo como uma máquina que funciona a partir, uma máquina orgânica que funciona a partir de sistemas, né? Sistema nervoso, sistema circulatório e assim por diante, que integrados constituem esse organismo complexo que é, no caso, o ser humano, tá? E regido por um cérebro que operacionaliza tudo isso, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu vou passar uma atividade que é basicamente assim, defina o corpo. Então, vocês podem partir daqui, dessas informações, mas eu quero que vocês tentem trazer elementos de vocês, percepções de vocês, como é que vocês definiriam o corpo. Ou seja, se alguém perguntasse para vocês, como é que vocês definiriam o corpo? Ok? Não deixem de fazer essas atividades, porque elas vão, dentro ali de todo o montante de notas que nós vamos ter neste bimestre, tá? Nós temos ali 80 pontos apenas desses trabalhos que eu passo em cada aula. Então não deixem de fazer e de postar, porque eles vão ser contabilizados lá no final. Ok, pessoal? Então é isso. Não deixe de fazer a atividade e até a próxima aula. Um abraço.